Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexões. Sr. Cónigo, hoje, do seu volume 5º de Reflexos, o reflexo intitulado Ler, faz mal à ignorância. Olha, a quem eu digo isso? É a vocês, não é? Também Não é. Mas ler realmente faz mal à ignorância. Porquê? E eu vou já adiantar uma frase que depois aparece aqui. É que nos tempos que correm, há defeitos gravíssimos naquilo que é a chamada educação literal e literária. As pessoas não pensam, não leem e não escrevem. E no meu entender, o que está pior não é não pensar, porque as pessoas pensam. Não é o não escrever, é não ler. Isto é, a literatura atual não é uma literatura de livros nem de autores, é cada um à sua maneira. E por isso é que nós estamos a criar uma sociedade de ignorantes, sobretudo ignorantes da literatura. E olha, eu queria dizer que ler autores, ler, e até mesmo ler notícias dos jornais, até isso. Não é notícias de, como é que é dizer, desportivas. Também ajuda. Também ajuda. Não, ajuda, já é alguma coisa, mas é para um ler normal. É que um ler faz mal à ignorância e as pessoas que não queiram ser ignorantes a sério, que o sejam só a brincar, que leiam. Vamos lá a isto. E desculpem esta introdução, que é de brincadeira, mas agora vamos ter a conversa a sério. Ler faz mal à ignorância. Sim, é verdade. A dona ignorância montou tenda na cabeça de muita gente. Eu sinto, por isso, enorme desgosto ao constatar que a maior parte da rapaziada atual não lê, não escreve e não pensa. Ou melhor, lê, mas frases curtas, de características lúdicas, é para rir. Transcreve-as para as postar e continua a não pensar porque não adquiriu o costume de memorizar. Olha aqui a palavra memória. Tão crente está de que os computadores resolvem o problema. Claro. Não se desenvolve a memória pensante, só se desenvolve a memória visual. Então toda a gente é capaz de dizer muitas coisas do que viu, mas do que sabe, do que pensou, do que estudou, não. Eu não posso chamar geração ignorante a esta geração. Que sabe muito de tecnologia, com o telemóvel sempre à mão. Mas interrogo-me como vai ser a história do amanhã e a vida do dia seguinte se não houver conhecimento do passado e saber racional do presente. Eu quero dizer com isto que estamos aqui já a jogar com três conceitos que se interligam: passado, o presente e o futuro. Lá iremos depois. É que só se consegue pensar bem se houver conteúdos de pensamento e, para isso, a memória é essencial. Por isso é que ler faz mal à ignorância, mas faz bem à vida. Quem não lê também não utiliza linguagem apropriada, não aprende termos novos, não constrói gramaticalmente bem, não produz textos de jeito, não faz literatura. E está na moda, nas escolas, ser-se contra a memória. Fixem bem isto. Como se a memória fosse a pior forma que nós temos de comunicar a história e a vida. É constrangedora a falta de vocabulário em conversas sérias. Para além do boé pouco sobra. Bué da fixe. É bué da fixe.
Quem escreve como fala só transmite calinadas sobre calinadas, porque a linguagem falada não é igual à linguagem escrita. Eu já sabia que há literatura de cordel e literatura cor-de-rosa, e que para leituras desse género nunca falta tempo nem espaço adequado. Também sabia que os jornais de desporto e de escândalos têm muitos leitores. Mas não é a essa literatura a que me refiro. É aos livros a sério, aos que enchiam e enchem bibliotecas e em tempos não muito antigos também ocupavam serões das pessoas umas com as outras. Bom, mas voltemos à questão da memória e da razão, dessas duas estruturas nas quais assenta a nossa capacidade de pensar e refletir. Vejam, e agora começa a minha crítica. Pois, são alunos de cursos superiores a quem se fazem perguntas de cultura geral. Imaginem as respostas escritas que lhes seguem. Que são respostas que são respostadas, é uma tristeza. E o mesmo sobre as matérias lecionadas a quem têm de responder em testes de frequência. São frases curtas e vazias. E acreditem ou não, imaginem também o trabalho de uma professora, isto é verdade, hein? Que teve de ensinar no quadro os mesmos alunos de curso superior a redigir uma reclamação porque não sabiam fazer nem que conteúdo lá iriam escrever. Eu repito, alunos universitários. Continuem o exercício a pensar. Peçam a 80% dos alunos do secundário que redijam uma composição subordinada a um tema literário. Como não se trata daqueles chavões em que basta carregar na tecla do gosto, o resultado é bonito. Pequenas frases, com palavras em inglês do tipo sigla, pontuação inexistente, erros de ortografia e tudo em nome dos programas que o Ministério da Educação lança cá para fora para proporcionar aos alunos o desenvolvimento da capacidade inventiva e criativa. Isto é ironia, hein? Ou eu ando perdido na cultura atual, ou a cultura anda desterrada de mim. Já repararam também no uso das tecnologias? Quando a matéria é apresentada, isto nas escolas, em slides, com frases que nem são explicadas nem nada e que nunca levantam questões. Valha-nos ao menos a capacidade de rir, que tantas anedotas deste género provocam, que a seriedade também foi de férias para países distantes onde só se escreve na areia. Que ironia, não é? Mas é verdade isto. Eu não tenho, neste momento, gente no ensino secundário a quem proponha isto, mas tenho gente que a seguir, para o quarto, quinto ano, oitavo ano, sei lá, que é nos princípios do secundário, a quem eu peço que escrevam algumas coisas sobre os assuntos mais variados. Isto que eu aqui digo é bem verdade. Umas frases pequeninas, soltas, sem sentido, porque não têm à mão o telemóvel para ir buscar a resposta, porque aí o Dr. Google traz tudo. E então aí há muito mais. Então aí é que é exato. O chat. ChatGPT. Traz tudo aí, tem as respostas todas, mas não é para a memória de cada um, estão-se nas tintas. E isto é com alunos de cursos superiores. É verdade isto, infelizmente. Claro que a gente, se disser isto, parece que estamos a generalizar e toda a gente é assim. Claro. Não é toda a gente assim. Mas há muita gente que é isso. Sabe as coisas porque
porque eles encontram ali as respostas, porque por eles não pensam. Mandamos escrever, por eles não escrevem, vão buscar as respostas já feitas. E no ensino superior isto está a acontecer. E de que maneira? Mas o Sr. Carlos falava agora, podemos estar a generalizar e cair no erro, e de facto há dados que às vezes dão alguma esperança e contrariam um pouco a realidade. Agora a última Feira do Livro em Lisboa, em junho, né, que é habitual, no início da Feira do Livro achei curiosa a notícia que uma televisão fez e falava com o presidente da Associação de Livreiros e tal, e registavam que a feira tinha a lotação esgotada em termos de stands. Portanto, acho que tinha 350 stands. E nunca tinha acontecido. E, portanto, há mais editoras. É quase um contrassenso, não é? Com redes sociais, com o digital, mas está-se a produzir mais livros, não é? E nós até aqui na nossa microexistência, como a Gráfica Éborense, não é? Está aqui ligada a nós, notamos isso. Eu já lá publiquei muitos livros. Exato, mas nota-se isso, que o livro ainda continua a ser uma resistência. E não só. Papel continua. E também há uns tempos via que, dá uma reportagem, claro, mas que esta nova geração, podemos dizer, é uma minoria, ok, não interessa, mas que os miúdos, apesar das tecnologias e isso, mas há uma tendência, nota-se uma pequena tendência. Talvez seja uma inversão, porque antigamente era papel. Apareceu o computador, era a novidade. Agora é computador. Hoje papel é uma novidade. Exatamente. Porque os miúdos não estão mais claro. Então a escola é o papel, é os livros, tudo bem. Claro. Mas eu entendo que já começa a ser uma novidade. Porque que giro, a gente pode começa a escrever ver diretamente, com uma caneta, com um objeto, pintar, talvez isso comece a ser uma coisa... Uma novidade. É uma novidade, não é? Eu posso sublinhar assim. Exatamente. É interessante. E de facto, às vezes falamos depois com miúdos que eles começam a ler nos seus 10, 12, 15 anos e que até despertam e dizem, realmente ler é interessante. É giro. E transporta-me para, não é? Quando estou a ler, e até é mais interessante do que estar só a fazer scroll nas redes sociais, não é? E portanto, pode ser que não esteja tudo mal, não é? Não, mas pode ser que a carência do livro traga de novo a necessidade de ter um livro, de escrever à mão. Exatamente. Mas de facto o Sr. Carlos, o retrato que aqui faz é um retrato muito real. Pedro, e é muito real também isso, de dizer que no mês de junho, em Lisboa, a Feira do Livro. Sim. Ok. Em vários lados, em várias cidades, a Feira do Livro foi feita. Vocês, se quiserem fazer, aqui em Évora houve, sim. O que é que deu a Feira do Livro cá? Trabalho às livrarias e à Câmara. Não aos visitantes dos stands que aqui havia. Pedro, sejamos francos. Sim. Há zonas. Pronto. Agora, aqui nem os estudantes universitários, e Évora tem universidade. Uma universitária então é verdade isto que digo. Sim, é verdade. Então, há de tudo. Sim. Pode ser que seja isto que vocês dizem, aproximar-se num futuro próximo, novamente o livro. Sim. Mas neste momento... Não, a tendência claramente é que o livro desapareça. Sim, por isso é que talvez suscite o interesse por uma coisa que começa a ser arcaica. Um pouco como o vinil, não é? Na música, não é? O Às vinil vezes e agora também já há um ressurgimento porque o vinil é algo que se guarda, mas uma coleção. hoje, tecnicamente, uma livraria é fadada ao fracasso, Exatamente. Mas... Mas isso nem invalida o que o Sr. Carlos aqui diz. E eu aqui digo... O seu desgosto, não é? Sim, mas eu faço aqui a referência à literatura de cordel, à literatura cor-de-rosa, à literatura do desporto, porque isso continua a ter. Mas também se faz isso na internet, já não... Sim. Não, mas atenção. Há determinados jornais que, por causa da questão do desporto e também de algumas notícias que são sensacionalistas, continuam a existir. Inclusive, às vezes até se diz que há determinados jornais que vencem os outros jornais. É como as rádios. Também há rádios que fazem assim, a nossa rádio teve mais horas de audiência que a outra rádio. As televisões, a mesma coisa. Mas a gente depois vai ver aí o quê? É um pouco mais do que um passatempo. Sim. É verdade. Tudo isso está a cair em desuso junto com os livros. Rádio, televisão, cai. Porque hoje se a gente pode pôr um podcast ou pode pôr uma, sei lá, qualquer coisa, ainda pode pôr acelerado.
e pode puxar à frente quando não está a interessar. Não é? É evidente que a gente olhar para trás e ver um programa de televisão, se calhar muita gente já não tem paciência de ver um programa de televisão, de esperar os intervalos. Não é? Enfim, é ver um filme com um intervalo no meio, puxa para a frente, não é? Claro. Mas quando está a dar, nossa, está na televisão, tipo assim, não dá para fazer nada. E eu, para mim, já percebo que é algo mais arcaico. Não é? Ter que ver um programa todo, não, a gente põe acelerado, põe 2.0, vamos lá, e vê aqui. Agora o título do nosso artigo, ler... Faz mal a ignorância. Faz mal a ignorância, claro. Não, mas é que nós estamos a criar ignorantes. Senhores, é isto que está em causa. Isto é que está em causa, exatamente. Sim, estamos a criar ignorância. E é verdade, a maior parte da rapaziada, como escreve aqui, não lê, não escreve e não pensa. Eu quando digo rapaziada, a gente percebe isso. Mas as três coisas estão intimamente ligadas. Não ler, não pensar e não escrever. Eu não sei qual das três é a principal. Exatamente. Mas sei que o próprio não pensar é verdade. Sim. As pessoas são, como é que eu ia dizer, são repetidores incorrigíveis de frases feitas. Que esta é boa. E que se calhar nem percebem o que é que estão nem sabem o que estão a dizer. Mas repetidores incorrigíveis de frases feitas. Já fiz esse exercício. Já me aconteceu fazer esse exercício. Porque achei curioso. Uma pessoa que vai postando frases feitas de outros numa determinada tendência e uma vez postou uma frase feita na outra tendência inversa, supostamente ao que o seu perfil demonstrava pensar. Não é? E eu pensei, não faz sentido. Será que a pessoa não percebeu o que é que a frase queria dizer? É uma frase bonita. Não percebeu, porque se a pessoa pensar, é o contrário. É o contrário do que... Não pensam. Nem interpretou, nem soube interpretar o que é que aquela frase queria dizer. Não, e há aqui uma coisa importante também, que há expressões que hoje passaram a ser expressões da moda, que eu vejo até nos gaiatos, o bué de, sei lá... É baril. O baril. É tótil lá na hora. Não, e depois outra coisa, é com frases, mesmo num português, à moda do Brasil. Eu não tenho nada contra o Brasil, sim. Mas tem a ver com o chamado português. Sim. E a língua portuguesa, que ainda nos obriga a pensar, e temos boa literatura em português de Portugal, mas pronto, passou a ser o dia-a-dia, isto é, a linguagem da ralé. O que eu estou a dizer? Desculpem lá dizer da ralé. Mas, como nós temos vários níveis da língua, também temos a língua da gíria. A língua da gíria passou quase a ser a língua oficial. Sobretudo do que veio do Brasil. É verdade. Ou de Angola, ou de Moçambique. Sim. Isto do bué bué africano. É isto. Africano. Ora bem, nós estamos a dizer o quê? Coisas interessantes. Não, frases bonitas que os nossos autores anteriores escreveram. Porque a pessoa não lê, não fixa. E depois repete, lá está, as frases que se repetem, sem as pessoas pensarem que estão a dizer, às vezes, não direi umas barbaridades, mas uma falta de cultura geral. Sim. Que é doentio. Mas é evidente, já se partirmos das crianças, por exemplo, já não têm tanto hábito de ler, porque jogam nos telemóveis dos pais. Então não precisam de ler, é muito mais divertido jogar, tem mais cor, tem mais ação, tem música, tem vibração do aparelho. Então é muito mais interessante do que ler um livro que só tem uns desenhos ali, mas as crianças não têm imaginação. Nada. Exatamente. Não estão habituadas com isso. Olha, pensa aí uma historinha, vai. Não surge nada. Não surge. Então essa falta de criatividade que vai-se notando pela vida fora, não é? É um vocabulário muito reduzido, é só falar aquilo. Por completo. Reduzido por completo. Quando lê, gagueja muito. Não é? Não tem, é bonito quando vemos por aí crianças que gostam de ler. Isso é lindíssimo. Porque... Sim, mas agora essa de gostar de ler. Desculpem-me lá, mas ainda há uns tempos, não há muitos meses, que uma das formas que se tinha, que o Ministério descobriu como sendo uma coisa especial, para comprovar que os alunos do segundo ano conseguiam já ser gente sábia, era ver quantas palavras liam num minuto. Exato. E o exame era ver quantas palavras... Da prova da frição. Exato, era para ver se estavam... Claro, havia crianças que liam 5, 6 palavras, mas não percebiam nada do que estavam a ler. Pois. Porque o problema está aí, é ler e entender. Ler e entender. E a rapidez com que eles aprendem a ler, estou a falar de crianças de escola primária. Exato, que é leem isso. E os é que isso. não leem. Pois. Não é? Quando a gente começa a ler com eles, mesmo em casa, não é? Vi o avanço dos meus sobrinhos quando eles começaram a ler. Os livrinhos lá deles, as bíblias ilustradas, os livrinhos assim de história. E como aquilo foi desenvolvendo a capacidade de rapidamente juntar as letras e os sons. E como aquilo desenvolve, não é?
E hoje em dia, quem não lê, de facto, vai ficando ultrapassado, assim, enfim, vai se simplificando. A gente simplifica, a gente faz as frases. Né? Pronto. Ali aquele vocabulário simples, curto, rápido, conciso, não é? Mas não há aquela capacidade de divagar um pouco mais, de falar de qualquer assunto, independentemente se a gente domina, não é? Nem todos os assuntos nós dominamos, mas ser capaz de falar alguma coisa ali com coerência no meio daquilo. De facto, quem não lê, quem não está atento às notícias, quem não está inserido no mundo, não é? É evidente que essa capacidade assim, né, vai se diminuindo. Mas ouvir e reproduzir, já a memória funciona. Exato. Mas quando se diz ler, é trabalho de cada um. Claro. E por isso o título, ler, para poder pensar e para poder escrever. Ler, porque é gente a ler que aprende muitas coisas com os outros, gente do passado ou gente do presente, mas que sabe minimamente alguma coisa. Ler faz mal à ignorância. Claro, absolutamente. Claro, acaba com a ignorância. Porque é necessário as pessoas não serem ignorantes. Pode haver gente aí que repita as tais frases, não é? Repita, diga, faça e tal, mas se não é fruto de um ler e compreender... Claro, interpretar. Ter um sentido crítico sobre aquilo que se lê, que também é tudo que se lê, não é? Claro. Ter livros por aí considerados muito bons e autores considerados muito bons, mas quando eu vou ler, não sei, pá, até para poder criticar, tem que saber. Não é a minha linha de pensamento, não é a minha religião, não é a minha forma de pensar. Vejo ali coisas que estão ali, ideias, ideologias que estão ali. Nem sou tanto de acordo, não é? Claro. Mas não nos faz mal nenhum confrontar-nos com isso. Exato, mas é ao ler que a gente percebe, olha, fulano não é bom. Olha, este autor, não é? De autores aí conhecidíssimos, não vou citar aqui para não fazer publicidade, mas autores conhecidíssimos por aí que, de facto, nem leio. Claro. Mas porquê? Porque eu li uma vez e percebi, não, isto aqui não é a minha linha, não é? Não me interessa. Mas é assinado que a gente leu e percebeu e viu, isto não é o que me interessa. Não é ler como quem lê um romance, uma história inventada, estou a engolir aquilo tudo que está. É como ver um filme, não é? Eu posso engolir tudo aquilo que aparece ou posso ter um sentido crítico. Na leitura é a mesma coisa, mas a gente não lê de todo, também não consegue nem perceber, nem desenvolver essa capacidade reflexiva de dizer isto aqui. Ok, está bem, está bonito, está bem escrito, está bom, mas eu não sou de acordo com o que está por trás desta mensagem. E logo... Não, e por isso, então, nos últimos tempos temos estado a ver esta vaga que se vai formando, né, que é um bocado incompreensível, né, de extremismos, de visões polarizadas, quer à esquerda, quer à direita, mas agora com mais tendência para a direita. Mas se depois formos analisar a realidade social, né, e vemos que algo que é muito comum é um pouco isto. Né? Eu não digo que quem vota num partido com ideias de extrema-direita seja ignorante, né? Não estou a dizer isso. Não. Porque pode ter tido muitas motivações. Mas, de facto, se uma pessoa tem capacidade crítica para todas as mensagens que recebe, seja por onde for, a pessoa pensa, aquela pessoa está a dizer isto. Faz sentido, não faz sentido? Isto alguma vez poderá ser realidade? E se isto for realidade? Não é? Até que ponto vai ser bom? E se isto fosse realidade? Exatamente. E se isto fosse realidade, não é? Ok, então agora expulsamos todos os imigrantes cá do país. E então? É bom? Era bom? O que é que sobrava, não é? Não é? Sobrava aos reformados. O que é que sobrava, não é? O que é que sobrava? É que aqui está em causa isto. Temos que questionar, não é, as coisas, não é? Mas isto também só nos vem... Uma das razões pelas quais há muitas discussões é porque há muitas ignorâncias em ação. Exatamente. Aliás, vocês fiquem com esta frase. Uma discussão não é uma troca de saberes, é uma troca de ignorâncias. Essa é boa. É boa, eu vou-te repetir. Uma discussão não é uma troca de saberes, é uma troca de ignorâncias. E depois eu aqui, para brincar, até disse que a ignorância é a dona ignorância. E a dona ignorância montou a sua tenda na cabeça de muita gente. Ainda por cima foi lá por dentro da cabeça. Não, mas está mal feito isto. É mal feito no que diz respeito ou não ler, ou não escrever e ou não pensar. E depois ficou aquela imagem do discurso do 10 de junho da Lídia Jorge, em que ela dizia, atenção, não tínhamos loucos a conduzir cegos. Pois.
Pois é. E agora e segue sobretudo nesta questão. Claro. Ela não disse ignorantes, que se calhar ali era uma imagem, não é? Claro, claro. Mas depois ficamos com isto. E quem é que reage a estas frases assim, que são frases de gente que pensa? Os grandes ignorantes da vida. Isto é, aqueles que querem impor determinadas fações em que aquilo que eles próprios querem impingir não é verdade. Exatamente. E por isso a dona ignorância montou a sua tenda na cabeça de muito boa gente. Pois é. Eu aqui não quero só falar nos políticos, porque há muita gente que é ignorante por outras coisas. Mas a ignorância é tão triste. É tão triste. É verdade. A pessoa não ter essa capacidade de receber as mensagens e depois de mastigá-las, interpretá-las e conseguir discernir, fica realmente à mercê. Depois depende, não é? Pode ficar à mercê de coisas boas, se encontrar pessoas boas pela frente, mas o mais provável Pedro, é ficar à mercê de interesses. Uma coisa muito gira que acontece por aí. Eu não tenho esse costume, mas às vezes aparece-me assim no telemóvel, fulano tal, um nome que eu conheço. Vou a ver a frase que esse fulano lá transcreveu e é copiada não sei de quem, para dizer coisas bonitas ou feias ou sei lá. E eu pergunto, mas esta gente que copia frases de outros e põe ali como sendo quase frases suas ou com as quais concordam, assim, como é que é possível haver tanta ignorância até nisto? Nem reparam no que eles podem copiar frases daqui. Isso é. Não, mas não é daqui. Porque daqui não põe, que daqui levavam a coisa a sério. Sim, e depois há aqui muita esta tendência, né? Porque o senhor quando diz aqui, bem, não posso chamar gera-se ignorante esta geração que sabe de tecnologia, com o telemóvel sempre à mão, mas o que acontece, e mais à frente também diz isso, né? É uma geração visual. Né? É memória visual, as pessoas só veem, não é outra memória. As pessoas só veem, mas depois o só ver... podiam também tentar fazer esse exercício. Disso. Também podiam fazer esse exercício de, espera aí, estou a ver esta série, que mensagem é que me estão a passar, não é? Podiam, a partir daí, mas é muito passivo, não é? Mas dá para juntar a memória visual com a memória escrita. Dava, sim. Até quando eu estudava nos nossos resumos na escola, na faculdade, a gente não escrevia tudo para ficar... Eu escrevia várias cores, já não sei o que dizia, mas estava escrito em verde. Exatamente. E depois eu ia lá e lembrava-me daquela memória visual, mas daqui de alguma mensagem, não é? Exatamente. E aquilo ajudava imensamente a estudar. Quem pega nos meus cadernos é tudo coloridíssimo, é demais. Mas havia essa interconexão entre o escrever, assim, o ver... Eu vou escrever porque ao olhar, e também estando no estrangeiro para estudar uma língua estrangeira, era a mesma coisa. Punha os tempos verbais, eu tinha códigos de cores. Claro. Eu pensava, estava a verde, então é tal coisa. Estava tal cor, estava a cor de rosa, estava a laranja. E é o arco-íris, não é? Mas ajuda muito. Então, se a gente pode usar o visual, ele é importante. Não descarto aqui a memória visual. É realmente fazer a interação. É como para aprender uma disciplina. O que é que nos ensinam na escola? Interdisciplinaridade. Quando eu consigo misturar todas as coisas, não é? O português, a matemática, com as ciências e tudo mais, aquilo ganha um sentido. Sim. Que se calhar a história sozinha não ganhava, que se calhar a matemática sozinha não despertava. Exatamente. Mas quando nós usamos aquilo de uma forma interdisciplinar, a criança aprende melhor. Quando nós utilizamos todos os recursos que nós temos, os telemóveis, a IA, o Google, os livros, não é? O nosso crítico e a nossa razão, que é o fundamental, mas ela é construída com tudo isto. Exatamente. Não é? Nesse momento, sim. Tendo a memória visual, tendo a memória de um filme que eu vi, de uma mensagem que passou ali, de uma coisa que eu li escrita, de uma frase de alguém, de uma coisa que eu mesmo escrevi. Tudo isto ajuda a construir a pessoa no todo. Porque senão temos pessoas que são super desenvolvidas numa área, mas que noutras são extremamente raquíticas. Né? Fica no resto do chão do pensamento. Sim. Porquê? Porque nunca... Daquele lado, não. Deste aqui, eu estou ali no computador, eu sei fazer isto, eu sei fazer aquilo, eu sei mudar as fotos, eu sei pôr aquelas imagenzinhas do Instagram, e as frases, e não sei o quê, eu sou o máximo, né? E o outro, talvez não sabe isso, mas sabe outra coisa. Mas quando nós conseguirmos trabalhar todo um conhecimento de uma forma só, vai construindo ao nosso lado estético. Né? Também tem aquela pessoa que é um ápice no conhecimento, mas esteticamente está feio. Né? Faz uma coisa qualquer que esteticamente não chama a atenção, então aquela mensagem também não passa. Exatamente. Então o ser humano ele precisa viver em harmonia com tudo. Sem dúvida. Mas claro que a memória é importantíssima.
A memória é importantíssima. Claro que eu posso pensar na tabuada, posso fazer um monte de cálculos, mas eu posso saber a tabuada de cor. E o que interessa é que na hora que eu for usar, eu vou conseguir usar a tabuada. Não é? É uma coisa muito simples, não é? Mas e aqui fala assim, esta frase também está muito boa. Quem não lê também não utiliza linguagem apropriada, não tem termos novos, não constrói gramaticalmente bem, não produz textos de jeito, não faz literatura. É verdade. Está tudo dito aqui. Pois está. Está tudo. Está tudo. Realmente a gente não lê, a gente Quem não não cresce. Porque nós sabemos imitar outros que já estudaram isso e que sabem comunicar E com como a Deus. gramática tem decaído? Oh, Quem é que hoje constrói aí Ui. no conjuntivo? Quem é que hoje constrói aí no mais perfeito? Quisera eu saber. Senhora professora, não vamos tão longe, não é? Posso tratar por É professora? porque eu gosto muito de gramática. Mas Gosto muito de gramática. Eu já ficava satisfeito que a conjugação do presente ou do futuro ou do pretérito perfeito fosse Mas é minimamente... bonito usar tudo. Sem dúvida. Quando a gente vê uma pessoa que usa ali, olha este termo verbal, que interessante. Claro. Não é? Acho requintado. Sim, mas... Gosto, chama-me Mas atenção. E em qualquer língua. Mas isso é um oásis no meio Então o do inglês deserto. que é bem pobre gramaticalmente. Mas, isso saber, é. mas saber falar, saber utilizar, saber empregar, saber... Nossa Senhora. É bonito. Os recursos estilísticos. Sim. Que a gente estuda na escola e Exatamente. naquela época, ai, uma hipérbole, não sei o quê, uma sinestesia. Né? Mas é bonito quando a gente utiliza isso no dia a dia para escrever uma coisa, escreve. Não é bonito. Então não é. Mas hoje em dia vai-se perdendo. Porquê? Porque eu só leio o IA, ok, e agora os emojis. Os emojis. Não preciso nem escrever. É só a língua... Eu gosto muito dos emojis. Eu mando os olhinhos, eu mando o bonequinho Claro. a rir, né? Mas será que ela está a rir de quê? Não, Tá, às vezes pensa assim, mas está a rir. Estou a rir do que a pessoa escreveu. Sim, mas está... Exatamente. Mas e até agora estamos a falar e estava a pensar. De facto, se nós tivermos esta atitude de espírito crítico e de procurar interpretar, a própria IA também pode ajudar muito nisto. Porque sim. a IA, sim. nós fazemos-lhe uma pergunta e ela dá-nos a informação que lá tem, não é? O problema é só ficar aí e depois copy-paste e assinamos por Eu baixo. leio o texto da IA. E assinamos por baixo, não é? Se eu aprendo aquilo que ela lá escreveu. Agora, o que ela lá, se eu vou ver linha por linha o que ela escreveu, e até se fizer outra coisa ainda mais divertida, que é se for confrontar isso com outras fontes de informação e que eu sei que são fidedignas, esse pode ser um exercício muito bom e pode desenvolver ainda mais essa capacidade crítica. Aprende. Portanto, A IA é quase médica. Qualquer coisa que tu pões ali, problema assim, ele vai explicar. É Mas- tal coisa, é tal não sei o quê, sim ou não? Agora falaste da médica, os senhores doutores já chamaram a atenção para isso, e as ordens profissionais. Atenção, a IA não está capacitada para fazer diagnósticos. É evidente. Não é? Porque pode dizer, olha, dá-me uma cabeça. É, E vai ela morrer. diz as causas. Podem estar isto, não é? Elenca ali tudo, não é? Mas se a pessoa vai ali e Mas- faz-me um texto com Claro. tais características, adressado, apropriado a tal coisa, Sim, sim. e ela vai e faz. Não é? E a gente lê aquilo, vê o vocabulário que lá está. Olha, não utilizaria isto. Podemos tirar, exatamente, interessante. O que é que isto quer dizer? podemos tirar, Não exatamente. é? Ou quando Não, temos um texto para corrigir. Não é? Corrige-me este texto. Não é? podemos E- fazer e faz um esse serviço, exercício. É. Faz um serviço excelente. Sim. Agora eu Pois, posso mas ficar falta a com um outra exercício. parte a seguir, que é Ora, o próprio exatamente. ir verificar. Mas tem que ser. Mas isso não está na moda. Ai, mas isto Mas está é bem isso- traduzido, Não, mas isto é o que eu isso quero isso é não dizer. está na moda porque isso é ignorância. Mas é isso que tem que estar na E moda. o ler, e neste caso é reler, Claro. isso faz bem à ignorância. Reler Faz mal, à ignorância. Faz mal à Exatamente. ignorância. Faz mal. Também é muito importante o Dá reler. trabalho. É. Porque vê-se mesmo, e eu até contra mim falo, notícias de jornalistas profissionais e que nós às vezes encontramos ali graias e alguns pequenos erros, que é mesmo, não releu. Impossível. Escreveu- Não faço nada sem reler. E às vezes Escreveu leio e não livros releu, mesmo. publicou Olha, logo. há dias houve duas pessoas que me pediram para fazer, entre aspas, a correção de uns textos que eles escreveram. Eu, quando digo eles escreveram, a falsidade já está aqui, mas pronto. Para fazer uma correção lá de umas coisas que foram afirmadas. E eu, no primeiro que li, foi até rápido, tinha só 3 páginas. E eu sublinhei. E fiz só este comentário a seguir. Em português isto não se diz. Em brasileiro diz.
que é que estava eu a querer dizer? Que nada desta resposta é tua. Claro. Esta resposta é exatamente daí do chat GPT. Este aqui já não era GPT, é GTB brasileiro. Era brasileiro. Bom, este foi um caso, mas dei-lhe o papel e a pessoa corrigiu, porque corrigiu ao menos com português. Não sei se aquilo que lá estava escrito também era o que a pessoa sabia ou não, mas seja como for. O segundo caso tinha 4 respostas diferentes. Para a primeira e para a segunda, aquilo foi trabalhado pelo próprio. Eu disse, ótimo, está bem feito. Cheguei às outras 2 e eu escrevi-lhe ali por baixo assim, é impossível que isto seja escrito pelo mesmo que escreveu as 2 primeiras coisas. Tal qual. Mandei aquilo para trás. Até hoje não tive resposta porque a pessoa não tem cá estado em Portugal. Mas o que é verdade é que foi logo. Nos alunos, eu também tenho aqui esta coisa má de ter alunos que às vezes me trazem textos assim escritos num bom brasileiro, mas num mau português. E eu só faço isto assim, este comentário. Quando isto estiver escrito em português de Portugal, eu começo a compreender que tu ao menos leste e releste. Eu reler, quer dizer, ao menos fizeste uma correção para aquilo que tu percebeste e para aquilo que tu sabes. Porque às vezes são frases muito bonitas, mas que o próprio, se calhar, até fica espantado como é que tem aquela resposta, porque eles não têm têm esse conhecimento para dar. Não, mas é verdade. E está muito na moda isso. Está muito na moda a ver as coisas. E eu dizia esta do releiro porque já aconteceu até profissionalmente e até há uns anos, não sei se a Maria do Rosário não estava cá. Se calhar até recordo, mas isto foi texto da Lusa, assinado por um jornalista, e supostamente a Lusa, supostamente não, tem um jornalista, mas tem um editor, portanto, à partida o texto não sai só de uma cabeça e é logo publicado. Mas o bom do texto saiu, foi republicado pelos os melhores plataformas e credíveis de informação em Portugal, não sei se lembra desse caso, em que a nossa Ministra da Justiça era africana, era de cor. Pois. E o jornalista da Lusa, no seu apontamento, escreveu entre parênteses isso. Né? A ministra, o nome e depois pôs essa referência, se calhar. Para se lembrar. E isso foi publicado. Mas até estava num tom... Pronto, podia já ser quase considerado racismo, não é? Agora, percebendo o contexto, não. Mas isto saiu na linha da Lusa e depois foi publicado pelos outros sites. Portanto, ninguém releu aquilo. Ninguém. E foram vários, não é? Não foi só um. Foram vários. Portanto, isto é um exemplo, né, de como hoje em dia facilitamos. Ler faz mal à ignorância. E o reler ainda fazia pior, mas é necessário. Estamos a simplificar, a massificar, a ser mais rápido. É tudo. E depois cometem-se estas tropeções, não é? Assim, este aqui depois roçou ali um pouco. Pois, com certeza. Roçou ali um pouco. É muito embaraçoso. Isto é ridículo. Muito embaraçoso. Muita coisa assim. Muito então embaraçoso. Não, mas eu ainda volto à questão e insisto nisto. Alunos universitários que dão como respostas boas, é verdade, não aquilo que eles sabem, muito menos aquilo que eles estudaram, mas aquilo que foram ler como resposta e leram, quer dizer, se calhar nem leram, foi simplesmente o copy-paste. E pronto, e ficou pastado para ali, ficou passado para ali. E o próprio, é que se a gente se faz a pergunta, olha lá, isto é o quê? Isso, quando a pergunta é assim, diretamente, e ele não tem ali à mão o texto original, já não sabe responder, porque não estudou aquilo. E, no entanto, o ler faz mal à ignorância. Quer dizer, preferem ser ignorantes com textos muito bonitos, muito bem feitos. Ouçam, eu digo isto com toda a honestidade intelectual, mas é o medo, não. É a tristeza que me causa haver gente... olha o que eu vou dizer agora é um disparate, que tem cursos universitários, tem trabalhos publicados de coisas que não são dos próprios. Isto antigamente chamava-se plágio, e o plágio tem um nome diferente, que é roubo. É roubo intelectual
textos de outros, porque o próprio pôs aquilo lá como sendo seu e não é. E mais, e se a gente perguntar sobre aquilo, tu escreveste aqui isto, foi, mas isso é o quê? O próprio não sabe. Não sabe o que é que se trata. Mas é verdade. Rosário, infelizmente é muito verdade isto. Então, quando eu aqui, neste mesmo texto, dizia, acreditem ou não, mas uma professora aqui na Universidade em Évora, teve que escrever no quadro como é que se faz uma reclamação, escrever lá, olha, vocês digam isto, aquilo, e os alunos assim espantados. Mas quem chega a um curso superior e não sabe se quer fazer uma reclamação, um texto seu, a dizer, eu venho reclamar isto assim, assim, porque não concordo com ele, e não sabem se quer escrever isso. O seu dono... ler faz realmente muito mal. A ignorância faz. Mas há muita gente que prefere ser ignorante, julgando com isso, mas é enganar, que estão a ser impecáveis e tal. Sim, e depois hoje em dia já temos falado aqui noutros reflexos que há esta tendência, não é? Além da ignorância, depois há o achismo. Sim. O achismo, então sim. aí é... Eu acho porque que... depois vê-se uma imagem, lê-se mal o título, porque nem se leu bem o título, mas faz-se logo um comentário. Sim. Faz-se logo um comentário, isto é o prato forte das redes sociais, não é? Ora bem, nós estamos a falar, eu estava a falar aqui, referindo-me a cursos superiores, ensino superior. Mas no ensino secundário, isto é terrível também. Eu digo aqui, olha, falem com 80% dos alunos do secundário. Peçam-lhes que redigam uma composição subordinada a um tema literário. Literário. Que resposta é que a gente tem? Que texto é que a gente tem? Para já, nada de literário na resposta como se escreve. E muito menos literário quanto ao conteúdo que se pede. Eu, quando andava na escola miúdo, com os meus 9, 10 anos, lembro-me uma vez termos ido fazer uma visita de estudo, a gente chamava-lhe de estudo, mas era de recreio, mas pronto. Fomos fazer uma visita de estudo não sei aonde. E depois a professora, mal a gente chegou à escola, agora façam uma redação do que viram. Trabalheira. Mas seja como for, nós, escola primária, lembro-me perfeitamente de ter feito uma redação muito grande com 12 linhas. Muito grande. Ouçam, terceira classe, claro. É que era isso. Mas o que é verdade é contar aquilo. E não é que a professora depois teve o desplante de ler em voz alta as redações de cada um, para a turma toda. Que foi uma vergonha para alguns. Para outros foi uma alegria, porque diziam, estão a ver, isto está bem feito, olha aqui, tal. Mas não era um texto literário, mas era ao menos um texto de observação descritivo. Era uma descrição e não só do que se tinha feito. Hoje em dia, se vocês pedirem isso aí aos miúdos, não. Porque o miúdo vai e é capaz de fazer o que fazem os turistas. Não olham para nada, vão tirar fotografias. Não veem nada, não ouvem nada, estão-se nas tintas para tudo, mas têm as fotografias. Num lugar qualquer que eu fui, é real, pá. Eu não sei qual foi a história daquilo. Mas isto é real, é o que a gente tem por aí. Não, é verdade. E agora, em vez de ser turistas, vocês vejam, qualquer... Olha, nós tivemos, ainda não há muito tempo, vou chamar-lhe um passeio, aqui com padres da Diocese de Évora, fomos lá para cima para a zona de Lamego. A maior parte, que nós não éramos um grupo muito grande, éramos 12, mas seja como, eu também fui. Mas se eu vos disser que a grande preocupação de alguns era o telemóvel para tirar fotografias, não viram nada. Agora vão ver em casa as fotografias, sim, mas esquecem-se do resto. Porque ter a fotografia recorda muitas coisas, mas não recorda o que se ouviu, o que se disse. E não se sente ali o lugar. E não se sente, é assim mesmo. E isto é uma espécie de ser-se, o que eu dizia há bocadinho, ser-se turista num sítio qualquer, onde já não importa o que se ouve nem o que se deixa de ouvir, é a nossa preocupação. Pronto, tirei. Estou todo contente para casa com fotos. E agora? E depois e depois a grande vantagem é que a gente passa as fotos para outros. Claro. Portanto, o importante não é o que se viu, nem aquilo que... O importante é a gente ficar conhecido como quem tirou fotos que até passa para os outros. Isto é real, Maria do Rosário. É tão real que não é? Há uns anos até aconteceu e bem, né? Num grande festival de música, e foi cá em Portugal, e acho que era inglês, o cantor, e que ele, assim começou o concerto, foi ali para o meio do público e disse, agora parou a música, vamos fazer uma coisa,
fora dos telemóveis todos. E vamos só... Eu canto, os músicos tocam e vocês sentem a música. Sem telemóveis. Experimentem fazer isso, não é? E de facto é... vamos viver um... E ele dizia, vamos viver um momento verdade, agora, é não é? Vamos agora viver um momento. Ele dizia, quer-vos ver os olhos, não é? Não façam como eu, que fui filmar o Papa Francisco e na hora esqueci-me de dar o rec, eu cumprimentei o Muito Papa. bem, e tu gravei. Vi o Papa e quando eu cheguei ao fim eu gravei tudo. E quando cheguei ao fim eu não tinha gravado o rec. Mas pelo menos viste o Papa. Mas alguém tirou foto Isso é minha triste. com o Papa. Quer dizer, saí-me bem, mas fiquei triste que não cumpri a minha missão ali, não é que era filmar. Éramos vários em pontos estratégicos, mas Claro. o Papa decidiu passar onde eu estava, então eu fiquei toda contente, ao ponto de me esquecer de todo o resto, não é? Mas a foto Sim. é interessante, a foto eterniza, Sim, não é? sim. Pode-nos fazer lembrar de momentos muito bons, não é? Exatamente. É interessante fazer a fotografia, mas de facto hoje a gente não vive, a Não gente vive, quer tanto é. filmar que acaba por não... Mas filmar, fazer fotografia, não sei o quê. Mas é o ler, Sim, o pensar Lá e está, o escrever. é o global, é o São tudo. estas três coisas que fazem muito mal à ignorância, mas sobretudo o ler para a gente ficar a saber mais Sim, coisas. sem dúvida. Ler, Isto é refletir verdade. naquilo que se leu. Isto é verdade. Pá. Não, e eu, por acaso, achei curioso, se eu quero falar aqui, é aos livros a sério, aos que as bibliotecas, e em tempos não muito antigos, também ocupavam serões, não é? Claro, sim, sim. Isto era um excelente exercício. Era. Tal como esse músico desafiou o pessoal a guardar os telemóveis e viver a música, se calhar algumas famílias também fazer este exercício. Olha, hoje não há não vamos ver um filme. Os filmes também podem ser bons, Sim. mas hoje não vamos fazer um filme. Vamos ler um livro e vamos... agora começa a haver, é o que eu digo, isto são se calhar pequenos Tem ao muitas lado. famílias que vão recuperar coisas Mas antigas. começa a haver, mesmo Exato. até soube agora, em algumas empresas está-se a fazer isso. Em vez de fazer, porque há muita tecnologia, não é? Vamos fazer um clube de leitura. Exato, porque a tecnologia já Vamos não fazer atrai da mesma vamos fazer forma um que clube de leitura. atraía há 15 anos Vamos, atrás. vamos agora, durante umas semanas, todos vamos ler este livro, depois vamos nos juntar em tal dia e vamos discutir esse livro, não é? E, Agora, deixa-me lá, mas eu tenho que voltar à questão do ler, do escrever, do pensar. E estou a pensar em escolas. E não é só escolas, é também, às vezes, em empresas. Mas, concretamente, nas escolas e em conferências que se fazem, que têm a ver também com esta cultura assim, em que o uso, ainda está na moda, dos slides projetados. Parece a fotografia, parece uma frase. E quando acontece que as pessoas estão ali, a frase não é explicada, a matéria não é dada, é verdade isto. O que é que isto traz de novidade? É só para dizer que estão ali a ver alguma coisa e não é cansativo porque não têm que ler, não têm que escrever, não têm que pensar. E agora? Não tem havido tantas aulas, vocês não se recordam das aulas quando havia de projeção de slides? Sim, e acetatos. O que é que Meu isto tempo eram os dava? acetatos. É só apresentar sem mais nada, não se explica nada. E às vezes a frase que lá está é o essencial e a pessoa decorou a frase, mas não sabe o que ela quer dizer. Não é verdade isto? Ouça, é uma pena, porque quando o ensino também atinge este nível, chamem-lhe o que quiserem, mas eu ensino, não lhe chamo. Eu prefiro gastar tempo por as pessoas a ouvir-me a mim. Eu até não sou muito gago, mas pronto. Prefiro do que estar ali com uma foto. E há professores aí que só sabem dar aulas com slides, que é para não terem trabalho. Tiveram o trabalho antes a preparar, é verdade. Mas chegam ali ao slide, é a frase, que lá está, e pronto. E agora? Passamos para a outra seguinte. Agora, para a outra seguinte. Chega-se ao fim da aula e o que é que ficou? Não fica nada. Porque nem sequer apontamentos se tiram. Porque quando se tira apontamentos já... Vocês estudaram isto em universidade e sabem que é assim. O indivíduo que está numa aula e não tira apontamento nenhum daquilo que o próprio professor diz. Entrou a 100, saiu a 200. Não, mas é verdade. Não teve ali a dá. fazer Não nada. dá. Não retém. não estava ali a fazer nada. Sabem que é verdade isto? É mesmo. Então, agora vejam isto, não é só no ensino superior, porque essa aí estava aí, enfim... Isto é às escâncaras. Mas nos outros ensinos para baixo, quando eu vejo que se passa uma aula inteira em que os indivíduos estão de corpo presente na aula, quando se dá conta, estão com o telemóvel a ver uns desenhos e a rir-se das anedotas que lá estão escritas e não ligam nada.
quando já me tenha acontecido. Ora, faltam 5 minutos, sim senhor. Então, olha, nesses 5 minutos vamos ver o que é que a gente deu hoje. Qual foi a matéria? Sr. Cónigo, é terrível. Tem que ser, então mas é que quando chegamos ali... Recapitulando. Foi. Então, olha, eu falei nisto. O que é que vocês perceberam do que eu disse? E depois vamos verificar, e eles passaram, e quando eu digo eles, alguns, passaram um tempo a ver as anedotas lá no telemóvel ou no computador, ou não sei o quê. Lá está. Ler faz mal à ignorância. O pessoal prefere ser ignorante, então que seja, fica lá com a bicicleta. Leiam, que me interessa. por favor. Mas é verdade isto. Sim. É verdade. Senão, é a tal história dos tais slides, que não dá para mais nada. Mas ao menos o slide ainda tem as pessoas atentas à fotografia, ou aquela frase com aquelas cores assim, ou aquele desenho, não sei. Mete-me pena, caramba. Mete-me pena. Porque eu fui habituado de outra maneira. Eu pensei que fui habituado num tempo em que não havia estas tecnologias todas. Mas eu queria que as tecnologias fossem favoráveis ao que se pretende. Exatamente. O pessoal está a usar as tecnologias para a distração, não para a aprendizagem. Sim. Mas vocês que estudaram em universidade sabem que é assim. Sim. Então, Sem dúvida. Sem dúvida. certo? Ler faz mal à ignorância. O pessoal prefere ser ignorante. É o que eu tenho a dizer, mais nada. Portanto, isto aqui é que é de fazer. É o ponto final nessa. Não, mas está aqui a frase bonita que está aqui no fim também. Valha-nos ao menos a capacidade de rir que tantas anedotas deste género provocam, que a seriedade também foi de férias para países distantes onde só se escreve na areia. E então o que se escreve na areia, a gente passa com os pés por cima. E a água vem. E a água vem e apaga tudo, quer dizer, não sabe nada. Há cabeças aí que não são pensantes, porque não têm outra coisa lá dentro que não seja areia com água. E uma praia, pronto, é o que é. A limpar tudo. É uma pena. É verdade. Tanto tempo que se perde e tanto dinheiro que se gasta para que tão pouca gente depois aproveite. Leiam. Leiam. Leiam que deixam de ser ignorantes. Exatamente. Ou leiam os textos aqui da Rosário, que ela tem muitos. Tenho. Está-se Vai a começar a rir. escrever. Está-se a rir. Ela tem pensado muito e vai começar Tenho pensado, a escrever. eu penso muito. Eu também tenho Você- lido muito, mas escrevo pouco. mas vocês até já têm aprendido algumas coisas aqui, sim. mesmo em brincadeira, Claro. têm aprendido muitas coisas aqui. Sem dúvida. Ouçam, se toda a gente depois conseguisse ouvir e pensar um bocadinho, também aprendiam. Já ganhava qualquer Era coisa. outra maneira de ler. É. Sim. Tá? Sr. Força. Córdio, Maria do Rosário, assim que nos veio, muito obrigado por nos acompanhar neste reflexo. Fica assim o desafio para uma boa leitura, é sempre um tempo muito bem aproveitado e muito útil. Voltamos a marcar encontros no próximo reflexo. Até lá, se Deus quiser.